Essa é a cara do torcedor. Final de jogo. Bahia 1-0 no Botafogo. Vamos falar sobre a partida, mas vamos transcender a partida também, porque o problema não foi ter perdido para o Bahia, que eu sei que é difícil para muitos, né? Mas infelizmente perder para o Bahia hoje fora de casa é um resultado super normal. Inclusive para times que estão no estádio que o Botafogo está. Vamos abordar a partida de ontem. Eu vou começar por um fator que eu acho que vai divergir de muita gente aí que coloca e acredita, né? O péssimo desempenho do Botafogo ao técnico somente. Eu acho que a nossa situação ela tá muito além do técnico. Eu particularmente ontem gostei da forma que o Paiva armou o time, mas eu não gostei das peças que ele escolheu para poder exercer a função que ele queria dentro do jogo. Então, quando ele libera os laterais, tanto o Cuiabano quanto o Vitinho, para poder formarem quase que uma linha é, mais à frente, né, quase jogando como ponta ali para poder auxiliar o Arthur, por exemplo, do lado direito do Vitinho, e por vezes né, o Mastrani cair um pouco para a esquerda, e traz o Newton para dentro para poder jogar com uma linha de três ali atrás, eu acho que a ideia é boa, a ideia é válida, mas os jogadores que ele escolheu para poder desempenhar a função, como por exemplo o Newton de terceiro zagueiro e ter Patrick de Paula ao lado do Marlon Freitas, eu acho que não funcionou e já era sabido que não funcionaria pelas peças que ele colocou. Então, a gente tem um Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, que é o atual campeão da Libertadores, que foi a campo ontem com 66% do meio-campo de um time rebaixado no ano passado. Patrick de Paula e Newton estavam no Criciúma, que foi rebaixado ano passado. Então, 66% do meio-campo do Botafogo ontem era formado por jogadores de um time rebaixado. Isso por si só já demanda a bizarrice do planejamento que foi o Botafogo para a temporada. E para não ficar somente nisso, né? O Marlon Freitas, que seria esse outro meio-campista, mais uma partida bizonha do Marlon Freitas. Eu sou um cara extremamente crítico ao Marlon Freitas, não gosto do futebol do Marlon Freitas, meus amigos todos próximos sabem disso. Eu acho que o jogador ele precisa ter a premissa básica da função. O que eu estou querendo dizer com isso? O futebol, diferentemente de outros esportes que a gente assiste, mas não pratica, o futebol a gente pratica. Então a gente sabe quando uma bola é mais difícil de dominar, quando um lançamento é mais difícil de fazer, porque a gente tem o hábito de praticar, de jogar o futebol. É diferente de assistir uma Fórmula 1 que você só tem a questão teórica, de assistir uma NFL, enfim, qualquer outro esporte que você não tem a prática, dificulta você fazer alguma análise em questões técnicas, né, de movimento, justamente porque não há prática ali. O futebol tem a prática. Então, para mim, é inconcebível ter um lateral que não saiba cruzar, ter um pivô que não saiba finalizar, ter um ponta que não saiba driblar, ter um camisa 10 que não saiba armar o jogo. E para mim é inconcebível ter um volante que não saiba marcar, que não saiba dar bote. O Marlon Freitas ele não rouba a bola de absolutamente ninguém e eu não vejo ninguém reclamando disso. Passa despercebido. Porque o Marlon Freitas é o volante que vive de lançamento. Só que quando o time não está ajeitado o suficiente para que haja esse lançamento, ele não se sobressai dentro do jogo, porque ele vive disso. O Marlon Freitas não rouba a bola de absolutamente ninguém. Para o Marlon Freitas conseguir recuperar uma bola, tem que ser uma bola interceptada por ele, se ele estiver ali no posicionado corretamente, né, na hora do passe, ou se o adversário simplesmente entregar a bola no pé dele. Porque ele ir atrás do adversário para roubar a bola, esquece. Esquece. O Patrick de Paula é outro jogador que não rouba a bola de ninguém. Talvez até um pouco mais do que o Marlon Freitas. Para ser justo aqui, apesar do Patrick de Paula também jogar com uma preguiça comovente. Como é que você quer jogar um jogo fora de casa com dois volantes, sendo que esses dois volantes, nenhum deles é combativo? Ah, Rafael, mas a gente não tem nenhum outro Gregory no elenco. Concordo. Isso para mim é uma falha de planejamento. Mas ainda que não tenhamos, existem outros jogadores no elenco que poderiam fazer essa função muito melhor do que Marlon Freitas e Patrick de Paula. A gente tem o Alan no banco, a gente tem o Danilo Barbosa no banco. Todos eles são jogadores muito mais combativos do que os dois que jogaram que citei. Não tem como o meio-campo fluir o jogo se dois jogadores se anulam em termos de característica. Porque o Patrick de Paula ele gosta disso, ele gosta de pegar a bola no pé e esticar a bola. Porque ele não tem físico para acompanhar o jogo. E essa insistência do Botafogo no Patrick de Paula, talvez, acredito eu, para ver se ele consegue render para poder vendê-lo, né, e não perder o dinheiro que foi investido lá inicialmente, é irritante. Principalmente quando ele joga ao lado do Marlon Freitas. Porque são dois jogadores que têm a mesma característica de receber a bola no pé e de esticar o jogo. Receber a bola no pé e esticar o jogo. E o time vive disso. Não tem uma jogada de aproximação, não tem uma tabela na frente da área para finalizar. É lançamento no ponta e torcer pro lateral fazer alguma coisa. Esse é o Botafogo de hoje. Então eu acredito não só as escolhas individuais do Paiva, volto a frisar, a minha questão não é tática, porque eu acho que a forma que ele armou o time ontem foi decente. Mas as escolhas que ele faz para poder desempenhar a função que ele quer dentro do jogo são totalmente questionáveis.
Então, além das contratações que o Botafogo precisa fazer para poder preencher essas lacunas, o Paiva precisa escolher melhores jogadores para poder fazer a função. Não existe Patrick de Paula e Marlon Freitas juntos. Vamos repetir essa frase? Não existe Patrick de Paula e Marlon Freitas juntos. Talvez circunstancialmente contra um time que fique o tempo inteiro na defesa, que não é o caso do Bahia. Um time que vai ficar todo postado lá atrás, com uma linha mais baixa, aí talvez valha a pena, porque você vai ter dois jogadores que vão esticar um pouco mais o jogo, vai fazer o jogo rodar um pouco mais, um pouco mais de qualidade técnica, e show de bola. Você não vai ter uma transição defensiva, você não vai correr para trás, né? Mas quando você precisa correr para trás, e quando você precisa caçar o adversário em determinado campo, determinada parte do jogo ali, eles não vão te entregar isso. E não é possível que o Paiva não saiba disso. Não é possível que não tenha ninguém dentro do Botafogo para dar um alerta nesse sentido. Porque isso já é um problema antigo. Antigo. O Botafogo, hoje, no dia 4 de maio, tem um mês e 5 dias, né? Que a temporada do Botafogo começou, já que o técnico falou que a temporada começava em abril. Então temos um mês aí e 5 dias. O Botafogo, no ano, que aí a gente acumula 5 meses, ele tem 14 derrotas. No ano passado inteiro, o Botafogo perdeu 13 jogos. Ou seja, a gente não está nem na metade da temporada e a gente já perdeu mais vezes do que ano passado inteiro. Acho que isso diz muito sobre o contexto e o cenário atual. É claro que eu entendo que o ano passado foi exceção, né? É difícil você repetir o que o time do ano passado fez. O flamenguista, que é mais próximo a mim aí, que talvez assista o vídeo, viveu com isso depois de 2019. Querendo que o Flamengo fizesse o mesmo que foi feito em 2019 e não. É quase que impossível você repetir um ano tão mágico quanto foi o do Flamengo de 2019 e do Botafogo no ano passado, guardado de devidas proporções. É muito difícil você repetir, mas você não pode ter uma queda tão brusca assim. Você não pode, por exemplo, como o Fluminense, que foi campeão em 2023, no ano seguinte brigar para não cair. No caso do Fluminense, ainda tem uma desculpa. O Fluminense ele não é uma SAF, né? Então ele depende da venda dos jogadores ali com frequência para poder se levantar. Então é um time envelhecido. Então o Fluminense tinha umas dificuldades que o Botafogo não tem. O Botafogo não tem. O Botafogo vendeu os dois principais jogadores que ele também precisa, né, para poder, até porque é um modelo de negócio, então o investidor ele precisa ter um retorno, precisa ser lucrativo para fazer sentido para ele. Só que não falta dinheiro para ele investir e repor as peças. E a reposição não foi à altura. Muito pelo contrário, tá bem aquém daquilo que a gente gostaria, daquilo que a gente imagina para o Botafogo. Existem jogadores que não têm a menor condição de estar no Botafogo. Talvez não teriam condições de estar, inclusive no Botafogo pré-SAF. É o caso do Ryan Cruz, por exemplo. Essa contratação, meu amigo, pelos valores, inclusive, que elas foram. Deixa eu até ver aqui quanto custou o Ryan Cruz, cara. O Ryan Cruz custou 8 milhões de euros. Isso daí, 50 milhões? 48 milhões de reais. O Ryan Cruz custou 48 milhões de reais. Custou mais do que o Patrick de Paula, inclusive. E eu não quero que o Botafogo fique colocando o Ryan Cruz o tempo inteiro para poder justificar o investimento. Ele não tem condições técnicas de jogar. Empresta ele, não sei. Admite que fez um investimento errado, mas ele não tem condições técnicas, perdão. Ele não consegue entregar absolutamente nada, rigorosamente nada. A bola vai no pé dele e você sabe que dali não vai sair nada. Pode fechar o olho, pode ir na cozinha, pode lavar a louça, pode fazer o que quiser, que não vai sair absolutamente nada no pé dele. O Botafogo hoje, ofensivamente, é um time de um homem só. Quando o Savarino não está, né? É o Igor Jesus. O nosso camisa 9, ele tem que sair para armar o jogo, ele tem que cair para a ponta, ele tem que cavar a falta, ele tem que circular o jogo, ele tem que fazer absolutamente tudo. Ele não tem companhia. A companhia que ele tem é quando os laterais estão espetados, como o Paiva fez ontem, para viver de cruzamento na área. Como o Alex Telles ontem, inclusive, entrou e mais uma vez, só cruzamento. De 10 bolas que o Alex Telles pega, 8 ele cruza. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não tem físico. Ele não consegue fazer uma tabela e ir no fundo para cruzar, porque ele não aguenta. É um jogador que está no final da carreira. Então, ele sabendo disso, ele tenta usar da técnica, que é ficar cruzando bola na área. E aí a gente tem o Alex Telles que fica cruzando bola na área o tempo inteiro, o Marlon Freitas que vive de lançamento e o Patrick de Paula que vive de lançamento. Cadê o jogo curto? Cadê o jogo aproximado? A gente não tem. A gente não tem. Tem muita coisa para poder ser melhorada. Eu não vejo uma solução, né, a curto, médio prazo, porque eu acho que além das contratações, né, as escolhas vão precisar serem feitas de forma mais assertiva. E eu não sei se o Paiva tem condições de fazê-los. O Botafogo tem um jogo importante agora, na terça-feira contra o Carabobo. Não existe o time empatar esse jogo. Se o Botafogo empatar esse jogo, ele estará classificado para a Sul-Americana, porque vai ficar em terceiro, não tem como passar. Então, ele tem que ganhar de qualquer forma. E talvez contra o Carabobo, Marlon Freitas e Patrick de Paula funcione, porque é um time frágil. Mas contra um time de alto nível, que é o caso do Bahia, não tem condições. Então, tá faltando esse feeling,
essa percepção. Bom, a gente vai ficar na torcida para que melhore, mas tá difícil, hein? A coisa tá feia. Valeu? Abraço.